Meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e hoje vamos continuar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, me ajuda aí, tá certo, pessoal? Continuando sobre aquilo que estávamos falando, é interessante a gente observar a conjuntura política, né, da forma que ela aconteceu. Os Estados Unidos eles são levados para a guerra, né, graças a um ataque japonês. Os japoneses eles atacam os Estados Unidos e aí os Estados Unidos decidem entrar no conflito. Os japoneses eles tinham um estilo de batalha bem interessante, certo? Eles faziam muitos ataques movidos por kamikazes. E aí, você sabe o que é um kamikaze? Não, né? Um kamikaze, no sentido literal da palavra, né? Kami no japonês é Deus, kaze é vento, então kamikaze, Deus dos ventos, seria o seguinte, digamos assim, um discurso religioso, né, aplicado à guerra. Que aí eles faziam táticas que homenageavam o Deus do Vento e quando eles morressem eles iriam para lá, para os braços do Deus do Vento. Que aí que práticas seriam essas? Eles entravam em aviões, certo? Eles entravam em aviões, esses aviões eles voavam e aí quando eles viam um alvo pré-estabelecido, por exemplo, uma base militar, um prédio, alguma coisa do tipo, um inimigo, eles jogavam um avião com tudo sobre esse ponto. O piloto ele se suicidava, mas ele matava muitas pessoas que estavam naquele lugar que era o ponto inimigo, certo? Então esse tipo de ataque suicida se chama kamikaze. E era uma coisa muito que o Japão muito utilizava, né? Porque os japoneses eles interpretavam que era uma desonra morrer pela mão do inimigo. Era uma desonra morrer pela mão do inimigo. Mas, quando eles se matam, aí eles não morrem pela mão do inimigo, né? E vão para os braços do deus do vento, né? O kamikaze, dos deuses do vento. Então, os japoneses eles já atacavam mediante esse estilo de conflito. Mas é interessante que quando os Estados Unidos entram na guerra, os Estados Unidos eles entram e vão buscar neutralizar toda a ação japonesa na região da Ásia e na região do Pacífico, certo? Toda essa ação japonesa ela vai buscar ser neutralizada pelos Estados Unidos. E as guerras elas vão ocorrendo. A Itália vai monopolizando, né, o norte da África enquanto isso, mas ela teve uns problemas sérios na região da Grécia, da Península Balcânica, de conseguir fazer a manutenção da conquista, né? As tropas alemãs nazistas elas vão auxiliar essa manutenção da conquista italiana na região, elas invadem a Alemanha, invadem a Península Balcânica, né? E ajudam, conquistam a Grécia e ajudam a Itália a permanecer governando lá. Mas uma coisa geral é que todos os três países do eixo já estão se enfraquecendo. Ao ponto de que em Teherã, certo? Em 1943, 44, vai ter uma reunião envolvendo Joseph Stalin, certo? O líder supremo da União Soviética. Vai ter uma reunião envolvendo também o até então presidente Roosevelt, certo? Depois ele vai ser sucedido por Truman, certo? No final da guerra o presidente vai ser Truman, mas até então o presidente Roosevelt. E que é o presidente dos Estados Unidos, e o primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Os três vão se reunir e vão começar a bolar soluções para a situação francesa. Lembrando que, né, agora União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, interessante a gente ver que os Estados Unidos trabalhou com a União Soviética, né, capitalismo e socialismo, na hora que interessaram se juntaram, mas o pensamento é o seguinte: precisamos libertar a França. A França até agora está presa sob o jugo nazista. Isso é uma coisa que nós não podemos tolerar de forma alguma. Então, o que foi que aconteceu? Eles decidem formar uma coalizão militar e libertar a França. E essa coalizão militar vai ocorrer no ano de 1944, certo? Que vai ficar conhecido como o Dia D, certo? O Dia D. E é uma das coisas que é mais explorada, digamos assim, em filmes hollywoodianos, diga-se passagem, que vangloria muito essa ação estadunidense, certo? Agora, apesar que os Estados Unidos não agiu só, agiu com o apoio da União Soviética e da Inglaterra, que é a libertação da França. É uma invasão que os aliados eles promovem entrando pela Normandia, certo? A região da Normandia, com o objetivo de libertar a França das tropas nazistas. Claro, em algumas batalhas eventuais, o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, ele derrota tropas dos aliados. Mas, de uma forma geral, certo? Os aliados eles promovem vitórias significativas em vários lugares.
vários lugares. E aí a França vai ser libertada das tropas nazistas com um apoio significativo da própria população civil, certo? Um apoio significativo. Claro que por tantos anos, né, de ocupação nazista, os danos foram irreparáveis. Muitas pessoas são mortas, muitos judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová. Na França também, né, eles são enviados para os campos de concentração, uma coisa terrível, uma coisa lamentável, certo? Eu vou fazer um vídeo falando sobre os campos de concentração, mas é impressionante como a França ela se envolve também, né, na sua libertação. Mas os danos foram muitos, os danos humanos foram muitos, e isso a gente não pode deixar de falar, certo? Inclusive um dos historiadores mais famosos da história do mundo até hoje, que é um camarada chamado Marc Bloch, ele foi fundamental, né, para a forma da gente contar a história hoje. Ele é morto no campo de concentração porque ele era judeu, certo? Mas, continuando a temática, continuando o assunto, com a libertação da França, em 1944, a gente agora tem nos aliados, observem, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. 4 países contra a Itália, Alemanha e Japão. Os Estados Unidos, como a gente já falou naquele vídeo da Era Vargas, volte lá e assista, tá certo? Eles tentam trazer o Brasil para o conflito. A Alemanha também tenta trazer o Brasil para o conflito, porque Vargas ele era um cara que ele flertava, né, com a ideologia nazifascista. O Vargas ele prefere uma neutralidade, e aí o que acontece? A Alemanha envia submarinos para a costa brasileira e derruba navios nossos, né? Porque a Alemanha queria o Brasil como uma base militar, porque era mais fácil de atacar os Estados Unidos, porque está na América. Mas aí com essa derrubada de navios brasileiros, certo? Nesse primeiro momento, os Estados Unidos diz para o Brasil: tá vendo? Eu não disse a você. E aí é quando o Vargas ele entra na guerra ao lado dos aliados, certo? E manda tropas brasileiras para lutar na Itália, a FEB, Força Expedicionária Brasileira. E como a gente já tinha dito lá no vídeo sobre a Era Vargas, havia um ditado popular que dizia que era mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil entrar na guerra. E o Brasil, quando ele entra na guerra, o símbolo utilizado da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra com um cigarro na boca, um cachimbo na boca, né? E o slogan era: a cobra está fumando. As tropas brasileiras elas atuam muito na Itália, certo? Na região de Monte Castelo, e as tropas brasileiras têm ganhos significativos. Para quem não viu aquele vídeo, por que, que o Brasil ele não é considerado um país que faz parte dos aliados, certo? E não ganha os créditos, né, também por ter vencido a Segunda Guerra Mundial, porque as tropas brasileiras elas são incorporadas ao exército americano. É como se os homens enviados por Getúlio para a guerra eles fizessem parte do exército americano. Eles foram levados como um batalhão estadunidense, tá certo? Mas o Brasil ele entra na guerra sim. O fato é o seguinte, que desses líderes do eixo, o primeiro a ser derrotado vai ser o Benito Mussolini, certo? O Mussolini ele vai ser derrotado na Itália, certo? Ele primeiro vai perder as possessões dele na África, as regiões que ele tinha na Europa, a ponto de que ele vai ser visto sendo derrotado dentro da própria Itália. Ele vai fugir, certo? Para a região norte do país, vai se refugiar lá. As tropas nazistas que estavam no norte da Itália, perdão, norte da Europa, não, norte da Itália, vão dar esse suporte a ele. Ele vai continuar governando uma parte da Itália no norte. Depois, por revolta popular e por invasão também dos aliados, ele vai ser preso, vai ser morto e o seu corpo vai ser pendurado em uma haste no centro de Roma. Ele vai ser levado para Roma e vai ser pendurado numa haste. Mussolini, dos 3, vai ser o primeiro a cair. Hitler, quando ele soube que o parça dele, que o amigo dele tinha sido derrotado e o corpo dele tinha servido para humilhação pública desse jeito, Hitler fica perturbado, e muito, e começa a levar em consideração a opção suicídio, porque ele não queria ter que passar pela mesma coisa que o comparsa dele passou, o amigo dele passou, né? Então ele começa a bolar a opção suicídio. Nesses últimos dias da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Hitler ele já está vivendo dentro de um bunker, certo? Um abrigo subterrâneo antibomba, e ele começava a bolar abertamente, a discutir abertamente sobre essa situação de cometer suicídio. Era uma coisa que o Hitler levava, inclusive, em consideração e muito, porque ele não queria que o corpo dele ficasse servindo de brinquedo e de exposição pública. Inclusive, ele falava com Joseph Goebbels, o seu ministro da propaganda, que
se ele cometesse de fato suicídio, que Goebbels se livrasse do corpo, para que não se visse de humilhação pública, certo? O fato é o seguinte, os Estados Unidos estão agindo com muita força na Ásia, certo? No Pacífico, Inglaterra e França estão agindo sobre as possessões que ainda estavam dominadas, mas o Exército Vermelho de Stalin, certo? Estava marchando com tudo e cercou Berlim, a capital da Alemanha. E é o Exército Vermelho que invade Berlim. É o exército stalinista. Inclusive tem uma foto muito conhecida, né? Que os soldados da União Soviética eles tiram a bandeira nazista de cima de um dos prédios mais altos de Berlim e colocam a bandeira soviética no lugar. Isso é uma foto por demais conhecida, né? A vitória do Exército Vermelho sobre as tropas nazistas. O fato é o seguinte, que Hitler, quando soube que isso estava de fato acontecendo, que o Exército Vermelho já estava tão próximo assim de Berlim, ele decide cometer suicídio juntamente com sua esposa, Eva Braun. Eva tinha se casado com ele há 2 dias, apesar que 2 dias antes deles morrerem, né? Apesar que ela já vivia com ele há muito tempo, mas casado oficialmente, se casaram 2 dias antes de morrerem. E aí eles decidem cometer suicídio. Eles colocam a cápsula de cianureto na boca, certo? E a arma na cabeça, e aí mordem a cápsula de cianureto e atiram no mesmo tempo, para ter a certeza que de fato morreriam. Goebbels, como o Hitler tinha pedido, ele pega o corpo do Hitler, o corpo de Eva Braun e ateia fogo nos dois, para que eles não servissem de exibição pública, certo? O fato é que os nazistas eles já começavam a negociar porque sabiam que a guerra estava perdida. Goebbels ele não queria negociar, ele comete suicídio também juntamente com a esposa, mas o restante dos oficiais eles sabiam que não tinha mais jeito, começaram a negociar com o Exército Vermelho e em 1945 a Alemanha ela decide retirar-se da guerra e admitir sua derrota. Então sobrou só o Japão nesse conflito, né? E os Estados Unidos eles tiveram uma relativa dificuldade de invadir o Japão. Porque o Japão, como a gente conversou, né, era um país que lutava muito com o estilo kamikaze. Então a galera não tinha medo de morrer. Se não tinha medo de morrer, como é que você mata uma pessoa que não tem medo de morrer? Sem falar que o Japão é um arquipélago, né? No meio do Oceano Pacífico. Invadir aquilo ali não é uma coisa muito fácil. Os Estados Unidos iria conseguir vencer, isso é um fato, não há o que discutir, mas a guerra ainda renderia mais um tempinho. Como a União Soviética invadiu a Alemanha, invadiu Berlim, derrotou Hitler, ficaria feio para os Estados Unidos sair do conflito com dificuldade de vencer um país como o Japão. Então eles queriam sair de forma triunfante, sem falar que os Estados Unidos se projetavam para ser o xerifão do mundo outra vez, né? Emprestar dinheiro, reconstruir a Europa outra vez e ganhar dinheiro como ganhou no pós-Primeira Guerra Mundial, e precisava de uma legitimação militar que colocasse medo no mundo, certo? Que os fizesse respeitados como xerifões, e enfim, né? Sem falar que também precisavam espantar o medo do comunismo, né? O espectro do comunismo. Eles queriam colocar isso para muito longe, né? Porque a União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha e eles estavam no glamour. Então ele tinha medo que muitos países se espelhassem nos soviéticos. Então por isso a solução encontrada para acabar logo com o conflito e acabar logo com o Japão foi a utilização de armas nucleares, né? A bomba atômica. E a bomba atômica ela vai ser usada pela primeira vez no Japão, em 2 cidades, certo? Nagasaki e Hiroshima, certo? Primeiro Nagasaki, 3 dias depois Hiroshima, certo? E Nagasaki e Hiroshima, elas são destruídas completamente, certo? A foto da arma da bomba atômica, né? A bomba atômica ela foi liberada no Japão por um avião estadunidense, que é o Enola Gay, certo? O Enola Gay era um avião que sobrevoou a região e soltou a bomba atômica, e a bomba atômica ela é conhecida, né, como a bomba cogumelo, porque ela faz aquela explosão que faz isso, certo? E é interessante porque algumas pessoas dizem que quando ela toca uma superfície, naquele determinado ponto, ela reproduz um calor com características semelhantes à temperatura do Sol. Então, pessoas que estavam naquela região, certo? Naquele exato momento, naquele lugar, quando a bomba foi deflagrada, certo? Elas nem sequer souberam o que aconteceu, porque elas viraram pó antes.
alguns prédios no Japão que não foram destruídos, se você for ver, procurar na internet, vai ter a foto só da sombrazinha, certo? Só a sombrazinha, aquelas sombrazinhas são pessoas que foram evaporadas, certo? Elas foram evaporadas, literalmente, foram destruídas. Então a gente observa como essa característica ela é forte. Os Estados Unidos lançou essas duas bombas nucleares e o Japão ele teve que se render. Com a rendição do Japão, em 1945, oficialmente a gente tem um fim da Segunda Guerra Mundial, que é um conflito que durou de 1939 até 1945, certo? E agora, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a reordenação e os impactos, né, as consequências, elas vão ser múltiplas para a história da humanidade. Alguma dúvida, pessoal? Se ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Que eu respondo a todos, é uma alegria para me ajudar vocês. Se não ficou, dá like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e dá uma força aí, tá certo? Para vocês então, pessoal, meu muito obrigado, certo? Na nossa próxima aula a gente vai falar, eu vou gravar um vídeo para vocês sobre o Holocausto, né? Explicando muito do Holocausto, né? Que é os campos de concentração nazista, né? Que se matavam judeus, homossexuais, ciganos, certo? Opositores políticos, comunistas, testemunhos de Jeová. Eu vou falar com vocês sobre isso e depois a gente vai falar sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo, como é que ficou no Brasil e no mundo, tá certo? A Segunda Guerra Mundial ela trouxe consigo mudanças muito significativas. Mas, muito obrigado para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Um beijão, um abraço e tchau, tchau.